Conexão Rural, aqui na segunda edição do Rematfai, em Camaquã. Falo agora com o professor Júlio Barcelos, que fez a segunda palestra desta manhã aqui nesse evento. Professor, primeiro uma palestra muito direta, muito descontraída, mostrando o cenário favorável, mas dando alguns nortes, né? O senhor falou e me chamou bastante atenção. Hoje a gente tem muita informação, mas a gente utiliza pouco essa informação no sentido de reverter isso naquilo que é o mais importante do negócio, lucro. Gostaria que o senhor resumisse um pouco para nós a sua palestra. Bem-vindo à Conexão Rural mais uma vez. Bem, Alex, Conexão Rural sempre presente nos grandes encontros que discutem o agro deste país e, em particular, desta região do estado. O cenário, Alex, ele é muito favorável para o agro brasileiro. As circunstâncias que estão um pouco dificultando tudo isso, elas vão ser superadas. Este é um papel das entidades de classe que fazem um trabalho muito profissional e organizado para superar dificuldades que muitas vezes estão fora da porteira. Então este é um aspecto que precisa ser compreendido por todos. Associado a isto, nós temos a pecuária de corte numa posição do país muito favorável, muito animadora, inclusive para ajudar um pouquinho aqueles produtores que vêm enfrentando alguma dificuldade na sua lavoura em decorrência dos problemas do clima. Vamos deixar isso bem marcado. Então, a pecuária vive um momento mundial de preços favoráveis. Eu cheguei de uma viagem pelos Estados Unidos, monitorei muitos preços pago pelo gado, pago pelo consumidor, e é um cenário muito otimista. Então, a principal economia do mundo, quando há um otimismo, todo mundo vem atrás, todo mundo segue essas tendências. Ponto. Agora, de forma muito prática, o que eu tratei neste segundo encontro Rematfai Day é uma questão de que o produtor, todos nós hoje, Alex, todos nós, estamos numa situação de que somos bombardeados por dados, por informações, recebemos no WhatsApp promessas, produtos maravilhosos, nas redes sociais de uma maneira geral. E os produtores rurais, como todos nós, somos sensíveis a isto. Então ele recebe essa avalanche de dados, de informação, e fica bem informado. Mas eu chamo a atenção de que isto, de certa forma, é bom, mas às vezes causa uma certa ansiedade, uma insegurança, às vezes tomadas de atitudes no seu negócio, não as mais indicadas, porque lhe falta a transformação de toda essa montanha de, muitas vezes, lixo que chega à sua frente em transformar naquilo que pode ser útil para uma decisão. Então eu foquei muito essa transformação de dado, um dado. Vai chover amanhã. Uma informação. Amanhã teremos uma chuva de 50 milímetros. Então eu tenho dado a informação. O que eu faço com isso? O conhecimento. Se o produtor diz assim, bom, então amanhã, se tem uma previsão de chuva de 50 milímetros, não vou trabalhar com o meu gado. Então o dado e a informação foram úteis para ele.
Agora, se ele desconsidera isso porque ele não sabe interpretar e tomar uma atitude, tudo isso é bobagem que vai ocupar seu tempo. Então, hoje, infelizmente, cada vez mais dados e informações estão à nossa disposição. Nós precisamos nos assessorar de empresas, de profissionais, de entidades de classes, muitas vezes os sindicatos rurais, as associações de produtores, transformam tudo isso numa informação mais estratégica, que é aquilo que tem utilidade para o produtor. E nós vivemos um mundo hoje em que nós temos que selecionar um pouco o que escutamos para tomar decisões mais eficazes. Por exemplo, no programa Conexão Rural aos sábados, nós temos muitas vezes dados, informações e posições e recomendações estratégicas. Isto me interessa. Então eu escuto uma hora e eu tenho questionamentos, orientações que serão úteis para o meu negócio. Isto é que eu dou valor para o tipo de informação que chega para o produtor rural. Saber reverter, né? Saber reverter isso em lucro, né? Também transformar isso num melhor resultado, seja no momento da venda, na tecnologia que ele vai usar, no insumo que ele vai comprar, em segurar o seu produto para vender mais adiante, em investir, não investir, porque não tem como nós adivinharmos. Mas a informação mais importante para o produtor é a que ele gera. Os seus dados próprios na sua propriedade, quanto colheu, produtividade, quanto nasceu, quanto morreu, quanto ganhou de peso, este seu histórico é o melhor GPS da sua atividade. O senhor, falando em informação, né, o senhor traz aqui a importância que tem o mercado asiático hoje, e até 2035 nós teremos mais de 50% dos negócios da oferta aí baseada, né, nessa região aí do mundo. Olhando para esse momento aqui do Brasil especificamente, continuamos ainda com a falta de matrizes. Isso vai persistir ainda por mais 5 anos. Por quê, professor? Bom, essa constatação da demanda concentrada é verdadeira, é a China. Mas nós não podemos esquecer do mercado norte-americano, que está carente de carnes e que não será abastecido pelos Estados Unidos. Não podemos esquecer da União Europeia, que está carente por determinados tipos de produtos, vamos chamar assim, um pouco mais qualificados, mais valorizados, que também não terá quem lhes atenda hoje. Este despovoamento dos campos no mundo, com grande abate de animais, poucos nascimentos porque tem menos vacas, pressupõe que esses campos deverão ser repovoados. Mas repovoar um campo, qualquer produtor sabe disso. E por isso eu sou obrigado a usar a experiência do produtor. Ele sabe que leva tempo. Ele sabe que precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa vender menos gado, precisa nascer mais. E isto, especificamente no Rio Grande do Sul, carrega outros complicadores, que são as dificuldades de capital na agricultura. Nesta época do ano, muitos campos estavam povoados de terneiro, Alex, e de vaca de invernar e engorda, dinheiro da agricultura, que aquele sojicultor, aquele orizicultor, que não tinha sua vocação para fazer cria, para fazer uma atividade de pecuária mais permanente, esse produtor, ele investia na pecuária para fazer uma segunda safra de inverno, comprando animais, engordando, fazendo um giro rápido. Este agricultor está com algumas dificuldades.
Então esse dinheiro não entrou, ele não está disponível e não entrou potencializando a pecuária. Então isso também dificulta o repovoamento dos campos. Muitos dos sojicultores, com essas atividades de curto prazo, acabavam gostando da pecuária, fazendo uma pecuária muito interessante, inclusive. Faziam cria. Este produtor está um pouco descapitalizado hoje. Então nós temos, sim, uma análise muito fria de que em menos de 5 anos vamos viver um cenário de escassez de gado, mas um cenário, Alex, que vai nos estimular a investir em tecnologia, porque temos preços. E este investimento em tecnologia vai estimular a produção. Este aumento, este estímulo na produtividade é que vai fazer com que, talvez dentro de 5, 6, 7 anos, teremos uma pecuária gaúcha menor, mas muito mais inteligente e mais eficiente. E é isso que importa. O número que me chamou a atenção é que o senhor traz ali também 500 mil cabeças a menos dos 2 últimos anos, né? Sim. Em 2025, comparado com 2026, menos 400 mil cabeças. E em 2026 com 25, nós já vemos diminuindo o rebanho em torno de 100 mil cabeças. Pelo abate excessivo, né, Alex? Não é produtividade. Temos que compreender isto. E talvez, para estas situações, sejam importantes políticas públicas de estímulo à retenção de matrizes, algum crédito que favoreça a manutenção deste produtor produzindo seu gado de cria, para que no momento oportuno tenhamos maior produtividade. Maior produtividade significa baixar o custo de produção. Porque se com o mesmo peão, com a mesma estrutura eu estou produzindo mais, o custo fica mais baixo. E eu acho que a questão central é essa, né, professor? A gente estava falando da informação e a informação tem muito a ver com isso. E o senhor falava até do modelo de venda num prazo anterior aí, num período anterior, e o de agora. Quer dizer, agora o mercado é que rege isso aí, e aí tu vai ter que trabalhar para ter esse lucro que tu tinha lá atrás, em cima daquilo que tu gasta. Dos custos, em todos os negócios são assim. Tu sabe bem, Alex, tu é um empresário à frente de um veículo de comunicação. Tu sabe que o preço tu pode cobrar o que tu acha que vale. Agora, os profissionais que trabalham no seu segmento, no teu segmento, têm um valor que eles cobram. Claro que o mercado julga qualidade, reputação, impacto, mas tu tens mais ou menos pautado pelo mercado. Agora tu vai ter que trabalhar nos teus custos para garantir o lucro. Eu gostei da frase, o lucro é o prêmio do gestor. É verdade. É verdade. O gestor, ele é um gestor da produção e dos custos necessários para aquela produção. O preço, o mercado marcou, não tem volta. A gente, mas quando eu chego numa loja para comprar, o lojista colocou o preço. É um engano seu. Ele colocou aquele preço porque os consumidores estão comprando. E porque não tem nenhum outro concorrente seu naquele momento que venda por menos. No momento que vender por menos, acabou o comércio dele. Isso é assim. Vamos falar um pouquinho dos leiloeiros, que é o público que está aqui hoje, né, professor? Também o senhor falou, se referindo aos leiloeiros, que deixou de ser apenas o homem do martelo, né? Tem o pós-venda também, é importante dizer, mas é um sujeito que centraliza esse negócio aí, e é um gerador de negócio. Exatamente. Os escritórios de remates, as leiloeiras, o profissional do martelo, que ainda opera com martelo, e este martelo não é só no Brasil, é na Inglaterra, é nos Estados Unidos, o mundo opera com o martelo. Ele também precisou se reinventar e trabalhar com muito mais informações. Então hoje, uma empresa de remate é uma plataforma de negócios. Estão associados a eles
conjuntos de pecuaristas que oferecem seus produtos, conjuntos de pecuaristas que buscam comprar, transportadoras de gado, mercados de pagamento, aplicativos. Então, não basta conhecer o gado, conhecer um cenário muito mais complexo. E para isto, como ele está na ponta, vamos chamar assim, na ponta dos cascos para vender e comprar, ele é um profissional em que a informação também passa por ele. Por isso ele tem uma responsabilidade redobrada no mundo atual de negócios da pecuária. Aquela visão romanceada, o senhor lembrou de alguns leilões das antigas, né? Era uma festa, né? Mais do que um negócio, era uma festa. Porque as margens, Alex, eram tão grandes, a desinformação era tão grande na venda de gado, principalmente os remates de cabanha, que permitia fazer uma festança. Distribuir bebidas, uísque do bom, porque na emoção do uísque eram pagos preços exorbitantes. É claro que parte disso ainda existe. Nós não podemos... E é bom leilão? Desglamourizar, não dá. É interessante, mas cada vez menos. Os remates virtuais. Quando nós estudamos nos últimos anos, pós-pandemia, os remates virtuais, entrevistamos muitas pessoas, perguntávamos: você segue indo no remate? Não, eu compro virtualmente. Ao invés de viajar 200, 300 quilômetros, fico em casa, tranquilo, já conheço a reputação da leiloeira, sei que o que está sendo ofertado e que eu vejo no vídeo é aquilo mesmo, compro pelos aplicativos. Então isso mudou totalmente. Professor, eu quero fechar com o senhor falando um pouco dessa publicação que vocês lançaram aí, ainda na jornada, né? Sim. Na 20ª primeira. E o que é 20? 21 jornadas. 21 jornadas. 20 anos de Nespro. 20 anos de Nespro, então. Então tem mais jornadas do que Nespro. Tem mais jornadas do que Nespro. O Nespro inicia... Inicia como jornada. Como jornada, exatamente. Perfeito. E essa é uma 4ª edição de um livro que representa uma coletânea de tudo que nós escrevemos sobre pecuária, mas numa linguagem mais simples, mais acessível. Essa é uma dificuldade que a gente tem, eu falo como jornalista até, e produtor ainda é complicado. Para estudantes, para produtores, é isto. Então lançamos a 4ª edição, é um livro que tem uma demanda muito boa. Na página do Nespro estará à disposição para aqueles que tiverem interesse. E falando de jornada, Alex, 8, 9 e 10 de junho de 2027, no Barra Shopping, vem aí a 22ª Jornada Nespro e 3º Congresso de Criadores. Já está pronto, oficialmente já estamos trabalhando para entregarmos de novo um grande evento com muitas novidades, vem por aí. Eu fiquei impressionado esse ano, a casa cheia, palestrantes de peso realmente. Que coisa boa terminar um evento daqueles ali, no seu caso, professor, que catalisa tudo aquilo ali e ver que a cada ano melhora, né? E vamos, é o desafio, Olha, né? Impressionante. É o desafio. E que lugar bom, né? Não, o local, num shopping center, ele proporciona uma série de facilidades que nós entendemos. Quem vai participar de um evento, sair de casa, viajar já é uma dificuldade. Então ele tem que ser bem recebido. Tu sabe bem, Alex, cada Expo Inter, cada evento que tu vai, cada ano tu precisa entregar mais. Porque as pessoas que te esperam sempre esperam mais. Sim. E nós, juntamente com o Instituto Desenvolve Pecuária, estamos preparados para isso. E faremos isso. Já temos uma longa programação para a Expo Inter, com uma série de atividades. Vamos, o dia 2 de setembro, fazer um evento dos 20 anos do Nespro,
na terça-feira, dia 2 de tarde, no auditório do Fundesa, para receber convidados, os amigos, numa confraternização e entrega técnica por parte do Nespro na Expo Inter. Conta com Conexão Rural para estar lá, eu quero fazer parte disso aí. Já faz parte. É muito... Sempre não é convidado, a Conexão Rural não é convidada mais. Estar lá. Faz muito parte. Obrigado, professor. Faz parte, é parte de toda essa trajetória. Muito obrigado. E eu fico muito feliz por essa confiança, por essa parceria e por poder, professor, levar essa informação. A cada entrevista que eu faço com o senhor lá no programa, tem uma enorme repercussão entre os produtores, principalmente entre os criadores. É sinal de conexão, eu acho que atingir esse objetivo, né, de fazer assim, trazer essa informação, gerar essa informação de qualidade e ela ser bem usada. Muito obrigado por toda essa oportunidade. Sempre estamos juntos nessa... É uma saga. É uma saga, não é uma cruzada, porque alguns podem interpretar de forma pejorativa quando nos expressamos, usamos a internet, mas é uma saga, é uma crença que todos nós, nas diferentes dimensões, acreditamos e defendemos que o motor do desenvolvimento do estado de Rio Grande do Sul passa pelas suas cadeias produtivas do agro em todos os seus aspectos, em todas as suas atividades de produção. A carne, o leite, o trigo, a soja, o arroz, o tabaco, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. E quando isto começa a gerar mais riqueza, recursos para investir nas suas atividades fins, que é saúde, educação e segurança pública. Professor, muito obrigado. Sempre bom falar com o senhor. Obrigado, Alex. Um grande abraço. Bem-vindo à nossa terra sempre. Muito obrigado.